Neste artigo eu parti, vamos dizer, da ideia marxista da descrição da sociedade pelo sistema das classes e da divisão das classes segundo a propriedade ou não dos meios de produção. E partindo dessa ideia, vamos ver como podemos analisar o atual status da sociedade brasileira. Também tomei como pressuposto a ideia marxista de que a ideologia traduz os interesses de classe. Então, partindo dessa ideia, se as coisas fossem exatamente assim, como ficaria a descrição da sociedade brasileira? Então, nós temos que pegar os vários discursos que aparecem na mídia, no meio universitário e até em livros, e ver o que eles estão defendendo, que classe eles estão defendendo, tá certo? E que interesses de classe estariam aí subentendidos. Partindo desse pressuposto, a coisa fica mais ou menos assim. O título do artigo é A Luta de Classes no Brasil. A luta de classes no Brasil não é entre operários e patrões. É entre o lumpenproletariat, que Marx abominava, e a maioria da população, especialmente a classe média, aí incluída uma boa parcela do operariado, se não ele todo. Da onde que eu tiro essa conclusão? Dos discursos que aparecem, sobretudo, na mídia. Você não vê, rarissimamente você vê alguém ali defendendo interesses da classe operária propriamente dita. Você não vê queixas da classe operária, você não vê denúncias de opressão da classe operária, mas você vê uma infinidade de denúncias de opressão de bandidos, opressão de gays, opressão de travecos, opressão de prostitutas e assim por diante. Então, quer dizer, a classe em nome da qual se fala maciçamente no Brasil é aquilo que Marx chamava o lumpenproletariado. Lumpen quer dizer farrapos, quer dizer o proletariado em farrapos. É isso. E é constituído, vamos dizer, de pessoas subempregadas, de prostitutas, de pequenos delinquentes e toda essa escória que Marx evidentemente não podia incluir no proletariado. Ele, quando fala proletariado, ele está querendo dizer os operários das fábricas. E por toda a análise deles, são os operários das fábricas os agentes essenciais da revolução e do advento do socialismo. Porque, em primeiro lugar, o proletariado é o que tem o domínio efetivo dos meios de produção. Quer dizer, a burguesia tem o domínio legal e administrativo, mas quem tem as máquinas na mão é o proletariado. Então, de certo modo, o proletariado já está no poder e só falta ele tomar consciência da sua situação e exigir, então, a transformação política e jurídica correspondente ao real estado de coisas, que é já o governo do proletariado, né? Ele acredita que quem tem o domínio dos meios de produção tem, por isso, o poder sobre toda a sociedade. A coisa não é bem assim, mas nós podemos usar isso como vamos dizer, um pressuposto só para fins de análise. Então, cada uma dessas facções tem seus aliados permanentes. É o que nos permite exatamente delinear o discurso ideológico em defesa de cada uma delas. Esse discurso também é bem característico, ele se repete de parte a parte com, vamos dizer, os mesmas figuras de linguagem, os mesmos chavões, os mesmos topoi e assim por diante. Então, embora de modo que tudo isso que eu estou dizendo aqui poderia se transformar num livro de 500 páginas com toda a documentação requerida, livro que eu não faço apenas porque não tenho tempo. Mas se alguém quiser fazer, pode fazer. Tem os seus aliados permanentes. A primeira tem, acima de tudo, o governo e os partidos de esquerda que o dominam. Então, se você vê no parlamento, né, o caudal permanente de defesa, né, dos pequenos delinquentes, dos travestis, das prostitutas, etc., etc., a promoção dessa gente, né, é uma das constantes mais características dos discursos parlamentares. Aí mesclados vêm logo os intelectuais acadêmicos e os estudantes universitários. Então aí não é nem preciso dizer. Você leia o meu artigo de 1994, o Bandis e Letrados, e já está dado lá toda a descrição do discurso empreendido por professores universitários e estudantes
em favor dos delinquentes, sempre vistos como vítimas da sociedade. É curioso que você raramente verá aí algum discurso em favor do operariado, dos interesses do operariado. Simplesmente não tem. Então, esse pessoal, o marxismo dele já não é o marxismo originário, é um marxismo já bem transformado. Na verdade, é o marxismo do Herbert Marcuse. Herbert Marcuse dizia que o proletariado já estava corrompido pelas benesses recebidas do capitalismo, então agora a classe revolucionária é constituída do lumpenproletariado, mais intelectuais e mais estudantes, sobretudo universitários. É curioso que ele via os estudantes universitários num paralelo com o lumpenproletariado como excluídos do sistema, quando na verdade os estudantes são eminentemente os protegidos do sistema, são pessoas que são subsidiadas ou por suas famílias ou pelo próprio Estado, tá certo? Para desfrutar de uma série de benefícios. Então é muito difícil compreender a ideia da massa estudantil como massa excluída, a não ser em razão de um fator subjetivo. Ela pode sentir-se excluída, mas objetivamente, por um critério econômico, não corresponde a isso de jeito nenhum. Só por esta passagem de Marx a Marcuse, você vê quanto o marxismo pode se transformar. Ele tem essa teoria que tem a propriedade de dizer o contrário do que dizia e continuar atendendo pelo mesmo nome. Tá certo? Então, quando se fala marxismo, nunca pode imaginar que o marxismo é uma doutrina. Não, o marxismo é uma tradição de discussões que se processam dentro do ambiente da intelectualidade revolucionária e que não tem nenhum modo de ser reduzido, vamos dizer, a uma unidade doutrinal, a uma espécie de vulgata marxista. Existia uma vulgata marxista na União Soviética durante algum tempo, mas ao mesmo tempo existia todo o fenômeno do marxismo ocidental, que divergia disso completamente e propunha coisas completamente antagônicas ao que estava falando na Rússia. E tudo isso é marxismo. Se vocês lerem o livro do Kolakowski, Correntes Principais do Marxismo, do qual existia uma edição brasileira, mas parece que está impossível de obtê-la. Então, pega no original em inglês, Main Currents of Marxism. Eu acho o livro principal que se escreveu sobre isso. E você vai ver ali a imensa variedade de correntes que tem ali dentro. Esta variedade, ela permite, vamos dizer, a qualquer apologista do marxismo sempre alegar o seguinte: não foi bem isso que nós dissemos, porque sempre apareceu alguém que disse outra coisa. Então, isso é que eu já expliquei muitos anos atrás. O marxismo não é uma doutrina, o marxismo não é uma ideologia, o marxismo é uma cultura inteira. Isso aí precisa entender, né? Então, aí mesclados vem logo os intelectuais acadêmicos e os estudantes universitários. Desses últimos, 50%, segundo um cálculo otimista, eu dou aqui a fonte, são analfabetos funcionais. Excluídos irremediavelmente da alta cultura e não tendo a menor ideia de que são vítimas apenas de si mesmos, encontram no ódio projetivo à sociedade o alívio de uma culpa recalcada no mais fundo do seu inconsciente. Você imagina, por exemplo, hoje mandaram uma foto, né, um grupinho de estudantes da USP ali no pátio, então assim, dando amasso, só faltando chegar às vias de fato mesmo. Né? Então, eles são subsidiados para isso. Isso aí é o povo trabalhador que está pagando imposto para esses caras desfrutarem de tudo isso aí. Então, evidentemente, são uma classe privilegiada. Essa classe privilegiada não se sente responsável por absolutamente nada e se sente investida em todos os direitos. Isso provoca, no meu entender, um desequilíbrio psicológico inevitável, porque o ser humano ele não foi feito para viver aqui como se estivesse no paraíso, isso é, desfrutando de todos os prazeres e delícias que queiram. Então, existe um limite para a nossa capacidade de desfrutar de prazeres sem nos sentir culpados por isso, independentemente da educação que recebemos. Você verá em qualquer sociedade do mundo, existe um limite aos direitos e existe uma série de obrigações. Se o sujeito é isento das obrigações e
entregue à fruição de prazeres, tá certo? E se fica ainda revoltado quando lhe falta um pouco do prazer que ele queria, então isso evidentemente já causa internamente uma reação, um desequilíbrio, um sentimento de culpa não reconhecida, é culpa recalcada, como chamava Freud, tá certo? Então, essa culpa recalcada evidentemente explode em reações de ódio que contra os outros, um ódio projetivo, evidentemente. É isso. Então, é incrível quando você pega um estudante da USP e ele vê um mendigo esfarrapado na rua, né, ele não entende que ele está ajudando a deixar o mendigo esfarrapado. Ele acha ao contrário, ele se sente solidário com o mendigo, como se ambos fossem vítimas da sociedade exploradora e cruel. Então, ele está desempenhando psicologicamente o papel inverso àquele que ele desempenha na estrutura de classes. Tá certo? Então, você tem esses dois fatores. Primeiro, vamos dizer, o abuso indiscriminado dos prazeres que não podem ter limite. Quer dizer, qualquer limite aos prazeres é uma opressão intolerável. E, em segundo lugar, vamos dizer, a alienação em relação à própria condição de classe. São indivíduos que não sabem a que classe social pertencem. Tá certo? Não entendem que pertencem a uma minoria altamente privilegiada. Tá certo? Veja, nos anos 60, 70, os estudantes ainda entendiam isso, né? Eles tinham consciência. Nós somos uma minoria privilegiada e por isso nós temos o dever de fazer a revolução social. Pelo menos era um discurso ideológico um pouco mais consistente. Era um non sequitur, na verdade, porque o fato de você ser privilegiado não quer dizer que você tem que fazer uma revolução. Tá certo? Tem que dizer apenas que você tem que exercer os deveres em nome dos quais lhe foram concedidos esses privilégios. Mas eles tiraram a conclusão de que tinham que fazer a revolução, isso parecia ser o dever deles, mas pelo menos da sua condição de classe eles estavam conscientes. Hoje em dia não tem mais. Você não aparece um discurso estudantil dizendo nós somos uma classe privilegiada e nós temos um dever para com o restante da nação. Isso acabou. Isso era a UNE dos anos 70, 60 e 70. Então, esse duplo desequilíbrio, né? Esse duplo abuso, por assim dizer, a exigência de prazeres prazeres gratuitos, que deveriam ser fornecidos pelo governo, e a ausência de qualquer consciência de classe, isso aí provoca um desequilíbrio profundo que se expressa, vamos dizer, que se manifesta através de uma culpa não conscientizada e crescente, cada vez mais culpado, e evidentemente isso acaba se manifestando como explosões de revolta contra tudo o que existe, contra a sociedade, contra as leis, contra algo que eles chamam de burguesia e assim por diante. Né? Sentem por isso uma afinidade instintiva com os bandidos, drogados, narcotraficantes, prostitutas, prostitutos e outros marginais. Quer dizer que eles se sentem mais próximos dessas pessoas, porque a sua conduta, sobretudo sexual, se parece até certo ponto com a deles, com a diferença de que todos estes foram jogados nesta conduta por uma necessidade econômica premente, e eles não. Quer dizer, eles estão sendo subsidiados para isso, né? Então, subsidiados pelo Estado. Mas eles sentem que há uma afinidade, quer dizer, a necessidade urgente da autovitimização é um mecanismo de alívio de culpa, evidentemente. E, para se auto-vitimizar, eles têm, vamos dizer, que criar esta afinidade artificial com alguns que são vítimas mesmo. Né? A terceira faixa de aliados do Lumpen são as ONGs, as fundações bilionárias e os organismos internacionais, que não cessam de nos impor leis e regulamentos que praticamente inviabilizam a ação da polícia e desarmam a população, a qual assim não tem meios nem de defender-se, nem de ser defendida. Então você vê que todos esses regulamentos ditos de direitos humanos, eles vêm de fonte internacional. Ou seja, são decididos pela ONU e disseminados pelo mundo através de ONGs bilionárias. Fundação Ford, Fundação Rockefeller e assim por George Soros, etc, etc. Então essa é a terceira camada de aliados, não digo eu estou usando a palavra aliados, mas é um pouco irônica. Não são propriamente aliados, são pessoas cujo discurso ideológico é feito em defesa do lumpenproletariado. Então, por exemplo, a pressão que existe para transformar a prostituição numa
profissão regulamentada, né, todo o discurso gaysista, todo o discurso abortista, todo o discurso feminista, todo o discurso de direitos humanos dos bandidos, etc. Tudo isso vem por onde fora e vem de fontes altamente poderosas e bilionárias, na verdade. Em seguida vem a grande mídia, que mesmo onde discorda do governo em algum ponto do seu específico interesse, por exemplo, o governo quer uma regulamentação maior da mídia, as empresas de mídia não querem, então você tem uma divergência específica, num ponto específico. Mesmo onde discorda do governo em algum ponto do seu específico interesse, não deixa de fazer eco passivo aos mesmos critérios de julgamento moral que orientam os governantes. Aplaudindo, por exemplo, a senadora Benedita da Silva, quando esta se debulha em lágrimas por um bandidinho estapeado amarrado a um poste e não diz uma palavra contra a menina queimada viva no Maranhão, ou mais genericamente contra os 70 mil brasileiros assassinados por ano. Você não vê essa mulher fazendo um discurso, você não vê ela soltando uma lágrima por 70 mil vítimas, nem por aquela menina que foi queimada viva no Maranhão. Mas basta estapear, note bem, se você reparar na foto do bandidinho amarrado, ele não tem um braço quebrado, não tem uma perna quebrada, não tem um dedo quebrado, não tem uma orelha arrancada, tá certo? Ele tem um nariz sangrando. Quer dizer, deram-lhe um soco, um ou vários, e o amarraram. Isto foi tudo. Quer dizer, a desproporção entre esses atos de violência é tamanha que você vê. Por que ela decidiu falar em nome do bandidinho? Por que é um bandidinho? Né? E isto o torna, dentro do imaginário de toda esta cambada que eu estou falando, uma criatura especial e digna de que a sociedade se mobilize em sua defesa. As outras vítimas não, as outras vítimas são a própria sociedade, ela que se dane. O alto clero católico, por meio da CNBB, comunga dos sentimentos da senadora Benedita. Não só o alto clero, mas o baixo clero também. Né? Vocês devem ter visto aquele monge abençoando o rolezinho e assim por diante. Por exemplo, só no caso do rolezinho, você vai ver mais discursos em favor do rolezinho do que em favor dos 70 mil assassinados, que raramente ou nunca são mencionados em qualquer discurso oficial. Você não vê no parlamento alguém reclamando contra isso. Né? Então, o que eles entendem, vamos dizer, como opressão do povo? A perseguição aos bandidinhos, a perseguição a prostitutas ou a travestis. É isso para eles, isso é para eles a imagem do povo. Ou seja, a imagem do povo que se transmite nos discursos ideológicos vigentes corresponde exatamente ao lumpenproletariado e praticamente a nada mais. Você poderia dizer que existe uma exceção, que até eu não mencionei aqui, que são os chamados trabalhadores rurais sem terra. Então, não se pode dizer que nominalmente um discurso em favor do sem terra seja um discurso em favor do lumpenproletariado. Porém, não podemos esquecer que desses trabalhadores rurais, entre aspas, uma boa parcela, se não a maioria, consiste não de trabalhadores rurais sem terra, porém de membros do lumpenproletariado, vamos dizer, arregimentados na cidade e mandados desempenhar o papel de trabalhadores rurais sem terra para angariar mais terras. Você vê, pela extensão das suas propriedades, o MST deveria ser o maior produtor rural do Brasil. E, no entanto, a produção dele é insignificante. Por quê? Porque a ocupação da maioria deles, de fato, não é plantar e colher, nem criar galinhas. É pegar a terra, vendê-la e entrar de novo na fila, de maneira a ir aumentando a extensão das terras do MST, que continuam, nesse sentido, altamente improdutivas e certamente mais improdutivas do que qualquer terra que eles invadiram a pretexto de que era improdutiva. Tá certo? Então, os sem terra são um caso especial que precisa ser estudado, porém, a presença do lumpenproletariado ali é maciça. Tá certo? E, evidentemente, os outros trabalhadores rurais, aqueles que têm uma terrinha, têm 2 galinhas e um cabrito, esses já começam a fazer parte, então, da burguesia. E quando as terras deles são invadidas, são tomadas para ser oferecidas a índios associados a grandes corporações multinacionais, são os pequenos plantadores, esses é que passam a ser, vamos dizer, a burguesia opressora, e toda esta máquina internacional que apoia o movimento indigenista, esse passa a ser o povo pobre e explorado. Então,
Evidentemente, aí você vê novamente a opção em favor do lumpenproletariado. Né? Claro, se você dizer índio não faz parte do lumpenproletariado, é claro que faz. Tá certo? O índio é considerado um cidadão menor de idade, o índio não tem responsabilidade penal. Isso já o coloca imediatamente no lumpenproletariado. Tá certo? Então podemos acrescentar prostitutas, travecos, bandidinhos e índios. Isto é o lumpenproletariado nacional e esta é a menina dos olhos de todo, vamos dizer, a nossa classe política e da grande mídia e dos intelectuais e estudantes. Vêm por fim os patrões, os capitalistas, os burgueses. Estes não costumam pronunciar-se de viva voz nestas questões, mas como aliados e colaboradores, ao menos passivos do governo, dão sustentação econômica e psicológica à política pró-lumpenproletariado. Você não vê nenhuma oposição ao governo no meio empresarial. A outra facção, o restante da população brasileira, e aí você tem classe média e alta, você tem a boa parte do operariado, todas as pessoas que trabalham, cumprem seus deveres, pagam seus impostos, etc, etc. Essa outra facção encontra apoio em mais ou menos uma dúzia de jornalistas, radialistas e blogueiros execrados pelo restante da sua categoria profissional, entre os quais eu mesmo, o Reinaldo Azevedo, a Raquel Scheherazade, o Felipe Moura Brasil, o Rodrigo Constantino, a Graça Salgueiro, e mais uma meia dúzia. Então, o discurso em favor desta população só aparece aqui. Por exemplo, a gente está todos nós aqui estamos realmente preocupados com os 70 mil homicídios por ano. Nós sabemos que a população brasileira vive aterrorizada, a pessoa tem medo de sair de casa, sobretudo à noite. Todo mundo está assim, quer dizer, a população inteira está desamparada. Por quê? O banditismo não escolhe vítima, ele pega quem estiver ao seu alcance. Não é isso? Não há um critério de classe para isso. Houve uma época, por exemplo, que ser sequestrado era um privilégio da alta burguesia. Depois começou o sequestro de classe média, agora o sequestro de qualquer um. Não é isso? Então, você só encontra um discurso em favor dessa população nessas fontes que eu citei e em mais parte alguma. No Brasil, você reclamar dos 70 mil homicídios por ano virou extremismo de direita. Quer dizer, você não pode mencionar isso aí. Né? Tem também algum respaldo tímido nas polícias estaduais. Quer dizer, quando você vê os policiais se pronunciando, eles estão se pronunciando a favor da população que eles têm obrigação, mas não os meios de proteger. Nas polícias estaduais, em alguns púlpitos evangélicos isolados e em 2 ou 3 parlamentares, como Jair Bolsonaro e Marcos Feliciano, que na Câmara Federal imitam João Batista pregando aos gafanhotos. Isso é tudo, não tem mais nada. Né? Nada caracteriza melhor a presente situação do que a total inversão das proporções em que os nominalmente desamparados recebem todo o amparo do establishment e a população inerme se torna a imagem odienta do opressor capitalista. Quer dizer, todas as vítimas de crimes no Brasil, de acordo com o discurso oficial, são opressores capitalistas, tá certo? Sobre os quais está caindo a mão vingadora da população pobre, isso é do lumpenproletariado. No caso do garoto amarrado ao poste, a reação indignada contra os populares que ousaram fazer justiça com as próprias mãos partiram especialmente de pessoas que 4 décadas atrás faziam exatamente isso. Mas ninguém no parlamento ou na mídia terá a coragem de espremer a presidente Dilma na parede com a pergunta: quando você assaltava bancos, estava cometendo uma injustiça ou fazendo justiça com as próprias mãos? Então, por outro lado, esse argumento de que o banditismo é causado pela pobreza, pela opressão e de que, portanto, ele é uma reação compreensível, se não justificável, dos oprimidos, isto é, do lumpenproletariado, esse discurso é constante em toda a esquerda brasileira há mais de 60 anos. Leiam lá os bandidos iletrados, eu mostro a você que isso começou já nos anos 40. Tá certo? Toda a produção juvenil, a produção literária juvenil do Jorge Amado é isto. Se você lê Capitão da... Quem que é Capitães da Areia? É a defesa dos delinquentinhos. Tá certo? Quer dizer, eles ali são mostrados como se representassem, no fundo, o melhor e a parte mais saudável da sociedade. Isso já nos anos 40, gente. Quer dizer, não é brincadeira, gente, essa é uma tradição já profundamente arraigada no imaginário nacional.
Depois também, você verá, em 1994, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, que é uma associação de donos e da elite do jornalismo brasileiro, promoveram o lançamento do livro do chefe do PCC, William Lima da Silva, chamado O Professor. O livro era 1000 contra 1 ou 1 contra 1000, não lembro, em que ele fazia claramente a apologia do banditismo como sendo a força social mais saudável do Brasil. E anunciava que daqui a uns tempos vocês vão ver milhões e milhões de garotos fumando baseado com a metralhadora na mão e matando as polícias. Olha que coisa maravilhosa. Então, aqui eles estavam abertamente participando, sendo cúmplices de uma apologia do crime. E eu escrevi isto na época. Escrevi no Jornal do Brasil. Alguém reclamou? Alguém me processou? Claro que não, porque a coisa, eu alegaria a exceção da verdade, provaria que eles estavam fazendo exatamente isso. Então, isso quer dizer que explicar e justificar o crime em razão de causas sociais é um hábito permanente de toda a esquerda nacional, que é eminentemente advogada do lumpenproletariado. No entender do nosso governo, só quem tem o direito e até o dever de fazer justiça com as próprias mãos, quando acha que a justiça falha, são os criminosos em geral e os terroristas de esquerda, como José Genuíno e a própria Dilma. Porque qual é a alegação, qual é a justificativa do terrorismo no Brasil e das guerrilhas? É que a ordem jurídica tinha caído. Você não tinha mais ordem jurídica, então agora nós temos que fazer justiça com as próprias mãos. Só que até que ponto a ordem jurídica havia caído? Você diz, não, o governante legítimo foi derrubado. E aqui nós devemos fazer um parênteses, para mencionar até um artigo que saiu na Carta Capital, ou Carta Capital, como eu costumo chamar, que diz o seguinte, diz que o autor chama-se José Antônio Lima. Ele disse que o comunismo acabou, que o comunismo foi realmente uma desgraça, um regime sangrento, etc., mas acabou. Então, só continua falando disso aqueles que querem impedir a vitória das forças populares, como o PT, o Hugo Chávez, etc., etc. Isso. Então, e ele apela, para justificar-se, à autoridade deste historiador Rodrigo Pato Samota. Pato com 2 T's. Na época eu adverti que Pato com 1 T era o leitor. O autor é com 2. Então, em que ele faz uma descrição, aliás, muito meticulosa e muito bem documentada, do discurso anticomunista no Brasil de 1917 até 1964. Está muito bem documentado, né? Um material vastíssimo. E ele descreve o que os anticomunistas pensavam e diziam. Tá certo? E está muito bem descrito, só tem um problema. Ele nunca confere o discurso anticomunista com a realidade do comunismo. Então, por exemplo, ele diz, você vê, do discurso anticomunista fazia parte o negócio de dizer que os comunistas perseguiam a religião, que eles fechavam templos, que eles faziam isso, mas... E ele não diz, em nenhum momento ele se pergunta se essa descrição correspondia à realidade ou não. Ou seja, se o discurso anticomunista era apenas propaganda baseada num temor imaginário ou se tinha algo a ver com a verdade. Tá certo? Quando vamos conferir, nós ficamos sabendo, por documentos oficiais da União Soviética, que só de 1917, quando houve a Revolução Russa, até 1939, o número de templos ortodoxos que havia na União Soviética baixou de 50 mil para 500. Não vamos mencionar os padres que foram assassinados, nada disso. Só pelo número de templos você vê, então, que esse discurso anticomunista estava dizendo exatamente o que estava acontecendo. Ora, se o sujeito pega o discurso se constitui, né, como todo mundo sabe, de 3 elementos. Tem o signo, significados e tem o referente, que é o elemento do mundo externo a qual o discurso está se referindo. Você tira o referente, sobra só signo e significado, quer dizer, o que eles estão dizendo e quais palavras estão usando. Tá certo? Então é evidente que o discurso descrito assim começa a boiar no ar como se fosse um puro produto de imaginação. Então este é um truque que é muito usado quando você quer esvaziar
um discurso, né? Eles dizem, por exemplo, o Olavo de Carvalho diz que os bilionários financiam a esquerda. Dito assim, parece que o Olavo de Carvalho está inventando. Agora, eles estão financiando mesmo ou não? Você coloca isso entre parênteses e fica só o signo, o significado, o referente foi embora. Então, o discurso se torna automaticamente uma peça de imaginação, somente, né? Então, isso aí já virou, esse tipo de procedimento já virou padrão em tudo que esse pessoal escreve. Ou seja, jamais conferir com a realidade, jamais conferir com os fatos. Tá certo? Falar do discurso em si. É isso. E a metodologia desse seu pato é apenas essa, no livro inteiro. E esse José Antônio Lima, ele usa a autoridade desse pretenso historiador para justificar a seguinte ideia: não só hoje não existe perigo comunista algum, como em 1974 também não havia. Quer dizer, os caras exageraram. Não é isso? Ele diz, muito bem, é até possível que os comunistas não tivessem força suficiente em 1964 para dar um golpe e tomar o poder, se bem que eles diziam que tinham. O simples fato deles dizer que tem já é suficiente para tomar uma medida contra eles. Os planos de tomada do poder e de criação de uma força armada comunista eram óbvios. Por exemplo, o Leonel Brizola, com aquele negócio do Grupo dos 11, ele chegou a arrebanhar 53 mil pessoas na época. Claro que ele não tinha armas para dar para 53 mil, mas ele estava dando. Então, o simples empreendimento, ainda que fosse fraco, ele já era uma ameaça. Em segundo lugar, não precisava existir nada disso. Para você derrubar o governo na época, bastava um único fato: o fato de que Cuba estava montando guerrilhas no Brasil desde 1962, e o presidente João Goulart, quando foi informado disso, em vez de tomar medidas, mandar investigar e punir essa intervenção estrangeira armada no território nacional, ele escondeu as provas e entregou para o Fidel Castro. É claro que isso é um ato de alta traição, e só isto, sem mais nada. Vamos supor que não houvesse movimento comunista nenhum. Isso tornava não apenas justificável, como obrigatório derrubar o presidente. Só que tem um detalhe: o que ele fez foi inconstitucional. Ou seja, a Constituição brasileira, na época, não previa o crime de alta traição, e até hoje não prevê. Então, que meios constitucionais você tinha para derrubar o presidente? Nenhum. Ele pode dizer, não há crime de alta traição. Então, houve uma alta traição, objetivamente, mas ela não está consignada nas leis. Então, legalmente, você não pode me derrubar. Que alternativa sobrou? Derrubar no MUC. Tá certo? Então, só por isso você vê que a intervenção foi justificada. É claro que justificar a intervenção é uma coisa, justificar o regime que depois os caras criaram é outra completamente diferente. Né? E todo mundo sabe não, deveria saber que depois de 6 meses de governo Castelo Branco houve um outro golpe, um golpe dentro do golpe. E aí que o negócio virou uma ditadura mesmo. Tá certo? Então, justificar a derrubada do João Goulart é uma coisa, e justificar o regime que se seguiu é outra completamente diferente.